Um dos princípios do caminho infinito, que era sempre falado por Joel Goldsmith em suas aulas, é sobre a natureza do erro. Junto a ele, tem a natureza de Deus e a natureza da oração. Mas aqui nesse áudio nós vamos falar sobre a natureza do erro. E aqui eu trouxe um texto de Joel Goldsmith, que tem um título de Não é a realização da unidade, onde ele diz que o segredo de encontrar o erro está em conhecer a sua natureza, e que a natureza do erro pode ser resumida em palavras como mente carnal, sugestão, aparência ou hipnotismo. A natureza do erro como hipnotismo ou a mente carnal, ela pode ser ilustrada dessa forma. Se houvesse uma planta na sala onde você está sentado agora e alguém o hipnotizasse, ele poderia fazer você acreditar que, ao invés de galhos, cobras estavam crescendo fora do vaso. E você aceitaria e acreditaria nisso. Através da sugestão hipnótica, o hipnotizador tomou o controle temporário da sua mente. E como você aparentemente é incapaz de agir independentemente, segue a sugestão dele até a sua conclusão lógica. O medo das cobras está instalado em você. Você foge delas e pode até pegar uma faca para cortar a cabeça delas. Tudo isso baseado na crença de que as cobras realmente estão ali. Não importa o que você possa fazer com essas cobras inexistentes. Você ainda não pode mudar o fato de que, enquanto você permanecer hipnotizado, você verá cobras. Não há maneira possível de você se livrar dessas cobras, a não ser ficar deshipnotizado. Não há maneira possível de se livrar do medo das cobras, a não ser ficar deshipnotizado. Não há maneira de não erguer a espada, a não ser ficar deshipnotizado. Em outras palavras, enquanto a hipnose durar, todas as partes componentes daquela imagem estão lá, não estão? Só que, assim como é possível hipnotizá-lo a acreditar de que há cobras na sala, também é possível hipnotizá-lo a acreditar que há uma individualidade diferente de Deus em qualquer lugar onde você esteja. Tão logo você tenha sido hipnotizado a acreditar em uma individualidade à parte de Deus, você então aceita logicamente todas as crenças relativas a essa individualidade, como nascimento, crescimento, maturidade e, por fim, a morte. E só há uma maneira de se livrar do quadro humano, que é compreender que não existe pessoa e que não há individualidade diferente de Deus na sala ou em qualquer outro lugar. Mas a pessoa hipnotizada vai imediatamente contrariar, dizendo: como você pode dizer que só há Deus na sala? E a resposta é simples. Só existe uma vida, e essa vida é Deus. Há apenas uma alma, e essa alma é Deus. Há apenas um espírito, só há uma lei. Há apenas um princípio criativo, Deus. O que pode então estar presente, exceto Deus? Nada. No momento em que você vê Deus e outra coisa, você está hipnotizado. No momento em que você vê um mundo mortal e material, você está hipnotizado. E a partir daí, não há maneira possível de se livrar da aparência. Essa é a razão pela qual, mesmo que você mate a cobra ali no vaso, mais duas se levantarão para ocupar o seu lugar. E é por isso que, com todos os avanços feitos na matéria médica, todos ainda morrem, porque todos os que nascem devem morrer. Isso acontece e continuará acontecendo. Na melhor das hipóteses, eles podem viver mais alguns anos, mas isso é tudo. As pessoas ainda morrem de pneumonia, as pessoas ainda morrem de tuberculose, morrem de câncer, eles ainda morrem de insuficiência cardíaca. E se uma cura fosse encontrada para estes males,
algo mais iria imediatamente substituí-los. Se pode concordar que Deus existe, o que significa que você aceita um poder infinito do bem, certamente então deve ser capaz de entender que não pode haver erro, doença ou morte. Na verdade, desde o início dos tempos, nunca houve uma única morte no reino de Deus. Portanto, tudo o que você vê na natureza do pecado, doença ou morte faz parte da hipnose. E, além disso, tudo o que você vê como boa humanidade também faz parte da hipnose. Mesmo o ser humano saudável de 30 ou 40 anos será um dia um velho ser humano de 70 ou 80 anos. Quando você vê uma pessoa jovem e saudável, você está apenas vendo e enganando por uma aparência boa. Até que você possa tornar-se deshipnotizado ao ponto de saber que não existem seres humanos bons ou maus, que não existem seres humanos doentes ou saudáveis, mas que só existe Deus, uma única vida, a única alma, o único espírito, a única substância, a única lei, a única atividade. Até que chegue este momento, você terá que experimentar a morte. Porque ninguém pode jamais ser deshipnotizado enquanto estiver julgando pelas aparências. Porque a mente humana com a qual ele está julgando é um estado de hipnotismo. Em outras palavras, ao olhar com os nossos olhos, estamos olhando a partir de um estado de hipnose, no qual os nossos olhos sempre vão ver bebês nascendo e idosos morrendo. Os nossos ouvidos vão sempre estar ouvindo falar de pecado, doença, morte, falta e limitação. Até que sejamos capazes de desligar esses 5 sentidos e desenvolver um discernimento interior, vamos sempre ver, ouvir, provar, tocar e cheirar o erro. Se olharmos através dos nossos olhos para as pessoas deste mundo, tudo o que veremos são seres humanos, às vezes bons, às vezes maus. O homem e a mulher que se amam num dia, espetam punhais no coração um do outro no dia seguinte. O pai que acaricia a criança num dia o repreende no dia seguinte. É o quadro humano, às vezes bom, às vezes mau. Isso é o que sempre veremos, ouviremos, provaremos, tocaremos e cheiraremos com os 5 sentidos físicos. A única maneira de ser deshipnotizado é aquietar os sentidos físicos, ficar quieto por dentro. E então, a consciência espiritual revela a verdade do ser que nos permite ver o que não é visível, ouvir o que não é audível e conhecer o que não é conhecível com os sentidos humanos. E da mesma forma como ninguém é capaz de entender uma sinfonia ou uma peça de escultura até que desenvolva uma certa medida de apreciação artística, ninguém será capaz de compreender o universo espiritual até que desenvolva essa consciência espiritual interior, aquela que é chamada de consciência do Cristo. Foi a consciência do Cristo que permitiu a Jesus dizer a Pilatos, o homem que tinha o maior poder temporal da sua época em Jerusalém: não poderias ter nenhum poder contra mim se não te fosse te dado de cima. Como Jesus poderia fazer uma afirmação tão ousada diante do grande poder temporal que Pilatos exercia? Foi apenas porque ele tinha a visão interior para ver algo além do que os olhos podiam ver e os ouvidos podiam ouvir. Ele sabia algo que o ser humano não podia saber, e ele o provou quando se deixou ser crucificado. Eles podiam crucificá-lo, mas não podiam matá-lo. A crucificação e os pregos ali não tinham poder. Então, o deshipnotismo é um estado de consciência que vê o que realmente é. É a capacidade de ver, ouvir, provar, tocar e cheirar a realidade. É a capacidade de ver o pecado não como pecado e a doença não como doença, mas sim de ser capaz de separá-los da pessoa e perceber que estamos lidando com uma falsa aparência
produzida pela crença em uma individualidade separada de Deus. Uma crença universal tão poderosa que opera como lei em nossa consciência, até detectá-la e expulsá-la, ou seja, até que conheçamos a verdade que nos torna livres. E a única forma de conseguir isso é através da consciência espiritual. Em primeiro lugar, devemos saber o seguinte: não podemos curar uma doença. Não há nenhuma. Não podemos vencer a pobreza. Não há nenhuma. Não podemos superar a morte. Não há nenhuma. A única coisa que podemos fazer é reconhecer que não estamos lidando com essas aparências ou sugestões como tais. Estamos lidando com o hipnotismo. E mesmo a chamada causa mental de uma doença é tão ilusória quanto a doença física. Se existe uma causa mental para uma doença física, como se afirma em alguns ensinamentos, a doença não é uma ilusão, uma vez que tem uma causa real. Nós, do Caminho Infinito, acreditamos que mesmo uma causa mental é tão ilusória quanto a doença física, uma vez que tudo o que existe na cena humana é da natureza da ilusão. A causa mental é tão ilusória em sua natureza quanto o efeito físico. A verdade é que tudo o que existe é Deus infinito e sua criação. Não há mais nada. Para compreender a realidade, devemos compreender que só o Espírito é real, já que o Espírito é infinito. Tudo o que existe, então, deve existir no ponto de vista do Espírito e estar sob a lei espiritual. Portanto, não estamos lidando com os efeitos físicos de causas mentais. Estamos lidando apenas com Deus manifestando-se e expressando suas infinitas harmonias, e com a aparência, sugestão ou reivindicação de uma crença universal e uma individualidade separada de Deus, de um universo à parte de Deus, e de uma individualidade e universo sujeito a leis mentais e materiais.